Nunca cai, o oriental famoso por sua inabalável paciência deseja bater o recorde mundial de construção de castelo de cartas. Ele vai montar um castelo na forma de um prisma triangular, no qual cada par de cartas inclinadas que se tocam deve estar apoiado numa carta horizontal, tá? Excetuando-se as cartas da base que estão apoiadas numa mesa. Então a figura a seguir representa um castelo com 3 níveis. Então se você parar para pensar, você tem uma carta, outra carta, elas estão apoiadas numa carta horizontal. Outra carta, outra, apoiadas também numa carta horizontal, né? Com exceção da base, que vai estar apoiada no chão. Essa é mais ou menos a ideia. Aí ele quer construir um castelo com 40 níveis. Quantas cartas ele vai utilizar? Bom, você pode ir direto, pensando o seguinte, que no primeiro nível você tem 3 cartas, né? No segundo nível, né, você tem 6 cartas. Só que nesse último nível, que é o do chão, você teria 9 cartas, mas você perde, né? Você perde aquelas cartas da base. Então a gente poderia fazer normalmente, pensando aqui numa PA, e depois a gente corrige esse pequeno defeito aí do nosso raciocínio, tá? Então vamos lá? Então eu tenho uma PA de razão 3, né, que vai ter 40 elementos. 40 elementos. Então, para eu saber a soma desses 40, né, eu vou precisar do primeiro, mais o último, depois eu divido por 2 e multiplico pelo número de termos, que no caso seria 40. Só que eu não sei quem é o meu A40, né? Então vamos fazer o nosso A40. Lembrando que A40 é o mesmo que A1 mais 39R. Então quem é o meu A40? O A1, que é 3, mais 39 vezes o R, que era 3. Né? Se você tiver um pouquinho de habilidade aqui, você ainda bota 3 em evidência. Não tinha necessidade de fazer isso não, você poderia fazer a conta numa boa. Mas aqui é pra gente brincar um pouco com os números, porque aí você fica com 3 vezes 40 e você consegue chegar no 120 de uma forma mais fácil. Mas você poderia fazer 39 vezes 3 e depois somar 3, vai chegar no 120 do mesmo jeito. Então vamos lá, a soma agora dos 40 primeiros termos é o primeiro mais o último. Quem é o último aqui é o meu A40, sobre 2 vezes a quantidade de termos, que era 40. Então esse 2 já pode até simplificar com esse 40, dá 20, fica mais fácil. 3 com 120 dá 123, que vai multiplicar por 20. Então eu vou ter 246 com mais um zero. 2.460 cartas. Mas a gente não pode esquecer que a gente fez uma besteira. A gente estava contando com as cartas da base e não tinha carta na base, né? Vamos voltar aqui para a base. A base, se ela era do terceiro nível, ela tinha 3 cartas na base. Então, se você tem o nível número 40, você vai ter 40 cartas na base. Então eu tenho que descontar isso daqui. Então o meu total seria 2.460, tirando as 40 cartas da base, ou seja, 2.420 cartas que o Nunca Cai precisava ali para construir o castelo de cartas dele, tá bom? Valeu, gente, um abraço, tchau.